Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu estou de volta para trazer uma palavra de Deus. Eu estava refletindo nesta palavra e eu acabei sentindo no meu coração de trazer uma reflexão, fazer uma meditação para passar para vocês a respeito desse versículo. É um versículo um pouco polêmico, que algumas pessoas ficam em dúvida, que muitas pessoas eles entendem a Bíblia no pé da letra, eles não buscam os textos e os contextos para poder entender o resumo geral daquilo que Deus quer falar através da sua palavra. E às vezes fica sem entendimento e sem conhecimento. No livro de Mateus, no capítulo 24, a Bíblia, no capítulo 24, fala de um versículo específico que diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Essa palavra, ela é uma palavra que eu já vi pessoas pregando nos púlpitos, que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele não sabe o dia do seu casamento com a igreja. Entendeu? Como que um noivo não sabe o dia em que ele vai casar? Como que a noiva não sabe o dia que vai casar? A noiva e o noivo sabem o dia e sabe a hora e que vai casar, com certeza. E a Bíblia está falando, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Agora, resta saber o porquê que Jesus falou isso. Nós temos que entender isso. Por que ele disse isso? Simples, irmão. Jesus estava como homem na terra. Como homem. Entendeu? Jesus, como Filho de Deus, que estava com o Pai antes que o mundo fosse formado, ele estava como homem. E como homem, ele não sabia o dia e a hora. Como homem, olhando para o lado humano, para o lado físico, porque a própria Bíblia diz que Jesus se humilhou abaixo dos anjos. Abaixo dos anjos. Ele se fez carne, sabe o que é isso? Largar a glória de Deus. Toda a sua glória em que ele vivia com o Pai e se fazer homem. Ele desceu abaixo, mais inferior aos anjos. Por isso que ele não sabia. E ele também, Jesus era exemplo de humildade. Jesus, ele não era, de maneira nenhuma, usou de exaltação. Não, ele era simples, humilde, e ele sabia que ele, como homem, ele era limitado a algumas coisas. Para começar, alguém pode falar, mas como que Jesus era limitado? Era só dele se fazer carne, ele já era limitado. Entendeu? Ele se fez homem. Ele sofreu tudo que um homem sofre. Luta, perseguição, sono, fome, frio. Tudo ele passou. E ele também estudava a palavra. Tem gente que pensa que Jesus nunca estudou profecia. Nunca teve ninguém que estudasse a Torá como Jesus. Nunca teve ninguém que estudasse as profecias como Jesus.
Jesus, tudo que ele falava estava dentro das Escrituras. Estava tudo profetizado pelos profetas, irmãos. Isso é que nós temos que entender. Tem pessoas que é tão limitado sobre isso que ele acha que Jesus nunca precisou estudar. Ele não estudou, ele não foi em escola como Paulo aos pés de Gamaliel, que não precisava disso, porque ele estava aos pés do Pai. O Espírito Santo que era o professor dele, o próprio Deus. Está entendendo? Aí quando ele buscava, e Jesus não veio aqui para estudar a cultura secular, o ensino secular, só isso, porque o estudo de Paulo aos pés de Gamaliel era misturado com a ciência humana, com as coisas do homem. É igual hoje, quem vai na escola se estudar, tem uma mistura. Ele aprende o secular, ele aprende as coisas da ciência, da tecnologia, de tantas coisas no nosso dia. Mas sempre existiu a tecnologia, sempre existiu a ciência, mas de uma maneira limitada, mas ela foi avançando e foi se desenvolvendo. Jesus também, e Jesus não precisou ir à escola, porque ele não precisava aprender nada secularmente, não precisava. Ele veio para cumprir uma missão espiritual. Ele veio para, se fez carne, habitou entre nós, para poder viver uma vida longe do mundo. A vida de Jesus era inteiramente, 100% voltada a Deus. É tanto que uma pessoa até um dia ofereceu comida para ele, e ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não estava preocupado se não tivesse almoço para ele comer. Ele não estava preocupado com isso. Se tivesse, ele comia, porque ele era homem, ele sentia fome. Mas ele ficou até 40 dias sem comer e sem beber. Ele não era limitado a essas coisas. Ele tinha fome, comia sim. Ele sabia que ele precisava comer. Ele sabia que ele precisava descansar, dormir como homem. Mas ele sabia que ele era o Filho de Deus que tinha sido enviado aqui. Mas ele, como homem, ele era limitado em alguns aspectos. Ele dependia de comer, dependia de beber, dependia de dormir. Essas coisas assim, eu acredito que já deu para você entender. Agora eu já vi pessoas falando: Jesus não sabia. Entendeu? Jesus não sabe, digo melhor. Ele não sabia, mas agora ele sabe. Entendeu? Agora ele sabe a época, ele sabe até o dia, sabe a hora, sabe o minuto, ele sabe tudo, porque ele é Deus. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora eu pergunto, se ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, só essa parte aí de não saber o dia e a hora que ele não sabe? Deus limitou só isso? Quer dizer, Deus está lá no trono dele, sentado ao lado de Jesus. Aí Jesus pergunta para ele: Pai, já está chegando o momento? Pai, fala para mim a hora, o dia que eu vou buscar o meu povo. Não, você não pode saber agora, você não pode saber o momento, você tem que esperar um pouco. Tenha paciência, meu filho, tenha paciência, que na hora certa você vai saber. Isso é a maior idiotice que existe. Jesus é Deus, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Entendeu? Agora ele, como homem, ele não quis se exaltar e falar que ele sabia. Eu acredito até assim também. Porque ele entendia pela palavra. Mas tinha coisas que o povo não era a época do povo saber também. Tinha coisas que ficou para nós entender, entendeu? Então, Jesus sabia, e ele sabe, digo melhor, Jesus sabe o momento. Ele era limitado, mas depois da ressurreição, ele falou: é-me dado todo o poder. Ele foi revestido de toda a glória, de toda a plenitude do Pai. Entendeu? Quando a Bíblia fala revestido de toda a glória, de toda a plenitude do Pai, não tem nada que Jesus não sabe. Ele é Deus, 100% Deus. E agora eu já vi pessoas pregando
sabe? Jesus não sabe, nem Jesus sabe. Como que Jesus não sabe, meu Deus do céu? O que é isso, irmãos? Vamos estudar a palavra de Deus, vamos entender. Ele sabe perfeitamente o dia, a hora, o minuto. Ele sabe tudo, o dia do casamento dele, que é o dia da festa dos tabernáculos, no final da grande tribulação, quando ele ressuscitará os mortos que morreram nele na obediência, transformará os corpos daqueles que estão vivos, obedientes na fé, aqueles que são eleitos. Ele vai arrebatar para o céu, derramar a última taça da ira dele sobre a terra, vai punir todo tipo de pecado, de idolatria, vai destruir com o sistema globalizado da besta, do reino da besta, vai pegar o anticristo e o falso profeta, digo melhor, a besta, que é o reino, e o falso profeta com o anticristo vai lançar no lago de fogo, vai prender Satanás por 1000 anos, vai julgar as nações, entendeu? As nações restantes, que vão viver no milênio fisicamente, e vai prender Satanás por 1000 anos, e vai agora casamento da igreja com ele, da sua noiva com ele, milênio. Agora é o milênio. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele não sabia como homem, mas depois da glorificação, ele sabe o dia e a hora, o minuto, de tudo que ele vai fazer. Já está, ele é Deus, ele é soberano, ele é tudo, ele é o verdadeiro amor. Então, meu amado irmão, por favor, estude a palavra de Deus, busque entendimento, porque a Bíblia fala que ele tem toda a plenitude do Pai. Plenitude, tudo, ele sabe tudo. Amém? Que Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo continue falando com você e revelando a sua palavra para você e para nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu coração. Se inscreva no canal Vai da Bíblia, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Eu quero ouvir seu comentário aqui, em nome de Jesus.